Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Sou o professor Fábio e hoje nós vamos falar sobre lançamento horizontal. Então, antes de mais nada, já quero avisar para vocês que essa aula ela está gravada em PDF e eu vou deixar aqui na descrição para que vocês possam baixar. Essa aula está muito bacana, tem simulação, tem exercícios, teoria completa e bora para a aula. Então, pessoal, dentro dessa aula nós vamos falar sobre o que é o lançamento horizontal, depois vou para o simulador. Vou falar aí das fórmulas, né, os exercícios e os links importantes para vocês. Então, sem mais delongas, o que é um movimento horizontal, o que é um lançamento horizontal? E, em termos gerais, nós podemos dizer que ele é um movimento composto. Por quê? Porque você tem um movimento na horizontal acontecendo simultaneamente com o movimento na vertical. O movimento na horizontal, ele é análogo ao MRU, ao movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque você tem uma velocidade constante. Já no movimento vertical, você tem alguma coisa análoga ao movimento retilíneo uniformemente variado. Análogo à queda livre, análogo ao lançamento vertical, análogo ao lançamento oblíquo, que eu já dei uma aula sobre isso também, depois vou colocar aqui os cards para vocês. E trouxe um exemplo. Um exemplo que eu gosto bastante, que é o exemplo do arco e flecha desse esporte. Quando você lança a flecha, ela vai fazer esse movimento no ar. Claro que dependendo da força aplicada pelo atleta, essa flecha ela desce pouco na horizontal até chegar no alvo. Aqui eu fiz com uma força qualquer, simplesmente para poder exemplificar o lançamento horizontal. Aí nós vamos ter uma trajetória mais ou menos parecida com essa e eu posso dividir. Aquilo que aconteceu na horizontal é um movimento uniforme, aquele que tem velocidade constante, ela não muda com o tempo. Já na vertical, movimento uniformemente variado. Eu não vou chamar de retilíneo para não causar confusão com os outros movimentos que nós temos dentro da cinemática. Então, movimento uniforme na horizontal, movimento uniformemente variado na vertical. E aí a velocidade é variável. E quem faz a velocidade variar na vertical? É a aceleração da gravidade. Vou trazer aqui um outro exemplo para vocês. Inclusive é um exemplo que volta e meia aparece como questões do Enem, como questões de vestibulares, que é de um avião. Ele precisa entregar uma carga de remédios, de comida, numa região que não há possibilidade de pouso. Então, normalmente vai lá com paraquedas e tudo mais. Agora, quando esse objeto é abandonado, ele acaba, para o piloto, tendo um tipo de trajetória e para um observador que esteja fora, vendo o movimento, vai ter um outro tipo de trajetória. E aqui eu coloquei ele em diferentes pontos na horizontal e diferentes pontos dessa carga na vertical. E percebe-se que ele vai ter um movimento parabólico. Então, é um lançamento horizontal. E o que acontece na horizontal? Ele vai ter espaços iguais, vai ter velocidade constante, isso, claro, desprezando a resistência do ar, tá bom? E na vertical, nós temos uma variação das distâncias. E essa variação de distâncias é em virtude da aceleração da gravidade, que vai fazer com que mude a velocidade e, consequentemente, também mude os espaços. E aí eu tenho aqui um simulador de lançamento horizontal. Esse aqui eu posso utilizar, na verdade, para vários tipos de movimentos, para lançamento vertical, para lançamento oblíquo, para lançamento horizontal, e nós vamos para ele agora. Então, pessoal, nós temos aqui o nosso simulador. Eu vou ajustar para 5 metros a altura inicial desse nosso lançamento. Eu aqui na vertical posso colocar diversas alturas, vou começar com a altura de 5 metros. Perceba que aqui nós temos 0 grau, então está totalmente na horizontal. E rapidez inicial, não vamos falar velocidade, tá? Porque velocidade é um conceito vetorial, e aqui nós estamos falando simplesmente de rapidez. E aí o que nos interessa é distância percorrida em função do tempo. Diferentemente de velocidade, que é um conceito vetorial, que divide deslocamento por intervalo de tempo. E aqui, ó, eu posso fazer um disparo e eu tenho um pequeno alvo que eu posso medir qual é a distância. Mais ou menos aí 10,1. Se eu aumentar a velocidade, vou colocar aqui em 15 metros por segundo, vou fazer mais um disparo, eu espero que esse objeto vá mais longe, natural, muito intuitivo. E se eu continuar aumentando, ele deve ir cada vez mais longe. Aqui eu vou colocar 25, vai ainda mais longe.
eu vou apagar e vou mudar as alturas. Mas antes disso, eu vou simplesmente apagar, vou manter aqui nos 25, vou fazer um disparo, deixa eu colocar o alvo lá, deu mais ou menos 25,3. E aqui do lado eu posso mudar o tipo de projétil que eu estou fazendo no lançamento. Agora eu estou com bala de canhão, mas eu posso, por exemplo, colocar uma bola de futebol. E será que a bola de futebol, tendo uma massa diferente do que uma bala de canhão, vai atingir o mesmo alcance? Veremos. Faço o disparo e chega na mesma posição. Se eu tivesse um humano, um homem-bala, faço novamente um disparo e ele chega na mesma posição. Posso fazer aqui com um piano, por exemplo. Disparo e vai chegar na mesma posição, até se arrebentou lá o piano. O que isso me diz, pessoal? Que independente da massa do objeto, desconsiderando a resistência do ar, os corpos têm que chegar na mesma posição. Por quê? Porque a aceleração da gravidade é a mesma para qualquer objeto que está em lançamento. Agora, claro, eu estou aqui sem resistência do ar. Se eu colocar a resistência do ar, deixa eu só limpar e fazer o disparo com o piano. Vou colocar a resistência do ar. Será que o piano vai chegar na mesma posição? Vamos ver. Ó, chegou numa posição anterior à posição inicial. Eu posso modificar o coeficiente de arrasto. O que é esse coeficiente de arrasto? Ele está relacionado à resistência do ar. Quanto maior for o coeficiente de arrasto, menos longe vai o objeto. Aqui está fixado o coeficiente de arrasto, mas eu posso mexer na altitude. Mexendo na altitude do lançamento, será que eu vou ter coisas diferentes? A 1.000 metros de altitude, faço o disparo e foi basicamente na mesma posição. Vamos um pouquinho mais alto, vamos lá para 2.000 metros. Já passamos de algumas montanhas, praticamente a mesma posição. Vamos lá para 3.000 metros, quase nada mais longe, né? Mas teve uma pequena mudança. Vamos colocar lá no fim, 5.000 metros. 5.000 metros, ele está indo cada vez mais para um ponto onde não tinha resistência do ar. O que isso significa? Né? Que quando você tem um ar mais rarefeito, você tem uma condição mais próxima daquela que é no vácuo. Nós não precisaríamos estar fazendo esse experimento no vácuo para alcançar a distância máxima. Basta que nós façamos isso numa altitude grande o suficiente em que a resistência do ar passe a ser desprezível. 5.000 metros seria abaixo do nível ali da altitude do Everest, do Pico Everest, que é o ponto mais alto do nosso planeta. Tá, aqui não dá para continuar, mas caso pudesse, poderíamos aumentar a altitude. Isso aqui, pessoal, não está levando em consideração variações de aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade está mantida constante. Se nós mudarmos a aceleração da gravidade, nós teremos resultados diferentes. Eu vou limpar aqui, vou colocar um humano novamente e vamos mexer na aceleração da gravidade. Perceba o seguinte, nós estamos com 9,81, que normalmente é utilizado nos exercícios. Vamos para 12, um valor que fosse superior à aceleração da gravidade aqui do nosso planeta. 12. Ó, nós estávamos com o humano chegando a 25,3. Vou fazer um disparo e ele foi antes. Ele deveria ir antes? Essa é a pergunta. A resposta é sim, porque quanto maior for a aceleração da gravidade, menor é o alcance que ele vai ter, porque ele vai ter uma velocidade na vertical maior do que a que nós teríamos com 9,81 ou com 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se isso está correto, e eu levar lá para 15 metros por segundo ao quadrado da aceleração, eu vou ter o quê? Um alcance menor. Então, ele está vindo cada vez mais para próximo do ponto de lançamento. E eu vou colocar no fim aqui o valor máximo, 20 metros por segundo ao quadrado. Mais um disparo e ele vem cada vez mais próximo. Então, se por acaso eu diminuísse a aceleração da gravidade para um valor de 5 metros por segundo ao quadrado, o que eu espero que aconteça nesse caso? Nesse caso, ele tem que ir mais longe. Então, o alcance dele foi bem mais longe. Eu posso aqui manipular o meu simulador para dar um zoom aqui para poder verificar, um zoom ao contrário, né, para poder verificar onde que ele caiu. Mantendo o valor de aceleração em torno de 9,81, como eu tinha. Vou limpar, vou fazer o disparo, vai estar em 23, 25,1 aproximadamente o centro.
Então veja como a massa do objeto não influencia. Eu estou com uma pessoa que tem 70 kg. Se eu colocar 100, ela tem que ir para o mesmo ponto. Não importa a massa. Posso colocar uma pessoa bem pesadinha aqui, colocar no máximo 200 kg. Ela vai para o mesmo ponto. Por quê? O que influencia o alcance? A resistência do ar. Se você não tem resistência do ar, corpos com diferentes massas vão ter que cair com a mesma aceleração. Perfeito? Eu posso aqui modificar a altura do meu lançamento. Em 5 metros, ele alcançou 25,1. E se eu aumentasse para 10 metros? Então, o que eu espero do meu alcance? Que ele vá mais longe. E isso é perfeitamente natural de se esperar, porque o tempo de queda aumentou. Então, o tempo de projeção na horizontal também vai aumentar. Se eu colocar para 15 metros, então ele tem que ir ainda mais longe. Agora ele saiu da nossa tela, mas eu posso diminuir para poder perceber essas distâncias. Então, o tempo de queda aumenta, então o tempo de propagação na horizontal também vai aumentar. Legal, pessoal? Vamos voltar para a nossa aula. E quais são as fórmulas do lançamento horizontal? Então, existem algumas. Eu coloquei aqui a imagem do que nós veremos nos exercícios. E, primeiro de tudo, normalmente se coloca a posição 0 aonde o objeto inicia o seu lançamento horizontal. Então, para nós, na horizontal, nós vamos ter uma distância x, por exemplo, se estivermos falando de plano cartesiano, e esse x máximo que ele atinge na horizontal, nós costumamos chamar de alcance. E na vertical pode ser a altura do lançamento ou simplesmente y. Então, dependendo do exercício, dependendo da questão, vai aparecer ou a altura ou a distância na vertical em y. Mas muito bem, o que nós temos aqui no início? No início, nós temos uma velocidade que é chamada de x, ou seja, a velocidade inicial é a velocidade em x, porque a velocidade na vertical, que seria vy, ela inicia com 0. Nós não temos valor de velocidade nenhum em y no início da trajetória. Porém, logo iniciando o movimento, ela já caiu um pouco aqui na vertical, você mantém essa tua velocidade inicial, que era aquela velocidade em x, e você tem um aumento da velocidade em y. E perceba o seguinte, como velocidade é uma grandeza vetorial, ela muda de direção e nós veremos algo nesse sentido, ó, uma soma de vetores. A soma desse vetor em y, fechando aqui um triângulo, e você tendo a resultante que é a hipotenusa. Então, sempre trabalharemos com um triângulo retângulo. Depois aqui eu vou falar para vocês o que vai aparecer de expressão. Mais à frente no movimento, ela caindo um pouco mais, a velocidade em y aumenta. É natural, porque nós temos a aceleração da gravidade atuando o tempo todo. Mas a velocidade na horizontal não muda. Então aqui o nosso vetor já mudou de direção novamente. Então ele vai ficar ainda maior. E quando chegar no solo, vai ficar maior ainda. Vai ter uma soma vetorial com um vetor em y ainda maior. Mas muito bem, vamos ver quais são as expressões aí da horizontal. Primeiro de tudo, então, Vx vai ser V0x, que simplesmente vai ser o valor de V0. Essa expressão que aparece aqui é a expressão do movimento retilíneo uniforme. X, que é uma posição qualquer na horizontal, vai ser a tua posição inicial, que muitas vezes é 0, nós arbitramos como sendo 0, porém, pode ser que em algum exercício você tenha um valor diferente de 0, então é importante ficar atento. E velocidade vezes tempo. Então, a velocidade na horizontal vezes o tempo. De onde que vem essa expressão aqui? Ela vem da dedução lá da velocidade média. Eu até tenho uma aula sobre velocidade média, eu vou deixar o card aqui para vocês, que eu explico direitinho a origem dessa expressão. Então, recomendo que você assista. Muito bem, eu poderia fazer o seguinte, ó. X menos x0, que seria a posição final menos a posição inicial, é igual a velocidade na horizontal vezes o tempo. O tempo o quê? O tempo de queda. O tempo que ele vai se propagar na horizontal é o mesmo tempo que ele se propagar na vertical, pessoal. E essa diferença de posições, posição final menos a posição inicial, é o que eu chamo de alcance. Simplesmente eu multiplico a velocidade na horizontal vezes o tempo de queda, né? O tempo que ele trafega no ar. E na vertical? Na vertical é um pouquinho mais complexo, porque envolve movimento retilíneo uniformemente variado. Também tem uma aula completa sobre isso, vou deixar o card aqui para vocês. Velocidade, eu vou dizer que eu tenho então Vy, como que essa velocidade ela varia ao longo do tempo. Você precisa do valor inicial em y, que você já sabe que é 0,
no lançamento horizontal, a velocidade em y inicial é 0, e você vai precisar simplesmente multiplicar a aceleração da gravidade vezes o tempo. E a tua velocidade quando estiver atingindo o solo ou em qualquer ponto da trajetória. Essa expressão aqui do Torricelli serve para qualquer ponto da trajetória. Então a velocidade final em y ao quadrado vai ser a velocidade inicial em y ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a tua diferença de altura, a tua posição final menos a posição inicial. Normalmente, o que se faz? A distância aumenta para baixo, então a tua orientação no eixo é para baixo. Por isso, normalmente, o teu g ele é positivo, porque ele está de acordo com a trajetória. Se você, por acaso, modificasse o teu referencial e o teu zero fosse o solo e as distâncias aumentassem para cima, o que aconteceria com o sinal do teu g? Ele ficaria negativo. Aqui, então, como que eu estou resolvendo as situações? O zero é onde ela parte e as distâncias aumentam para baixo. É uma questão que você pode escolher, você pode arbitrar quando você vai resolver o exercício. E as posições? Y igual a y0 mais v0 em yt mais gt ao quadrado sobre 2. Normalmente esses dois fatores iniciais aqui, eles são zeros. E nós faremos exercícios demonstrando isso aqui para vocês. A velocidade final, perceba que aqui não tem mais y, não tem x. Vai ser o quê? Vai ser uma soma do vy ao quadrado mais o vx ao quadrado. Lembrando, pessoal, que essa velocidade aqui, ela pode ser em qualquer ponto da trajetória. Por quê? Porque essa velocidade aqui é uma soma de dois vetores, que nós resolvemos dentro do triângulo retângulo. Então, você tem um cateto ao quadrado, mais outro cateto ao quadrado, vai dar a hipotenusa ao quadrado. Esse v aqui ao quadrado é a tua hipotenusa. Vamos resolver o exercício. Após uma enchente, um grupo de pessoas ficou ilhado numa região. Um avião de salvamento voando horizontalmente a uma altura de 720 metros, mantendo uma velocidade de 50 metros por segundo, aproxima-se do local para que um pacote com medicamentos e alimentos seja lançado para as pessoas isoladas. A que distância? A que distância? Então, alcance máximo. Na direção horizontal, o pacote deve ser abandonado para que caia junto às pessoas. Despreze a resistência do ar. E adote g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Simples a questão. Vamos começar devagar. Depois eu tenho mais um exercício para vocês. Altura final. Então eu digo que a minha altura inicial é aonde o avião está. Então vai ser o zero. A altura final é os 720 metros. Então as distâncias aumentam para baixo. A minha velocidade inicial em x, posso chamar de velocidade x. Vai ser sempre constante e igual a 50 metros por segundo. Alcance é o que eu quero saber. Aceleração, padrão, normalmente nos exercícios, 10 metros por segundo ao quadrado. Pode ser que em algum exercício apareça 9,8, 9,81. Ou se não aparecer, usa 10 metros por segundo ao quadrado. Eu quero então encontrar o meu alcance. Para encontrar o alcance, basta simplesmente saber velocidade horizontal vezes o tempo. Agora o problema é quanto tempo leva para chegar ao solo. E aí eu vou utilizar a expressão do MRUV, que é a expressão horária da posição. Os dois valores iniciais aqui vão ser zeros. E o g, t ao quadrado sobre 2, é o que eu vou calcular. Então, inicialmente, eu já desenho a questão, já falo que as alturas estão aumentando para baixo. Então, no solo vai ser a minha altura final, 720 metros. A altura inicial, 0. O meu g, portanto, está alinhado, está no mesmo sentido da minha trajetória, então vai ser positivo. E como que eu faço a continha? No lugar do y, 720 metros, no lugar do y0, 0, v0y vezes t, 0, e eu já substituo, ó, g, 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo ao quadrado, sobre 2. Perceba o seguinte, pessoal, eu estou utilizando aqui as unidades. Por quê? Para uma simples conferência, saber se eu não estou substituindo errado. E, caso eu esqueça qual que é a unidade que tem aqui na resposta, ela vai aparecer naturalmente. As coisas vão se cancelando ao longo do caminho. Veja, eu já peguei aqui o 2 que estava embaixo na divisão e eu multipliquei o 720 por 2, vai dar 1440. Esse primeiro zero e o segundo zero eu já eliminei. Então só ficou 10 metros por segundo ao quadrado vezes tempo ao quadrado. Eu deixo a unidade, essa unidade aqui entre parênteses para não ter nenhuma confusão. Não tem multiplicação de incógnita aqui, pessoal. É unidade de medida. Esse mzinho vai cancelar com esse m. E esse zero, cancelo com esse zero. O que eu terei? S ao quadrado, que está no segundo membro, vai para o primeiro. Vai passar multiplicando. Ele está dividindo, vai passar multiplicando.
Então vai ficar assim, ó, 144s² igual ao tempo. Veja, eu ainda não encontrei a minha resposta. Eu preciso tirar a raiz quadrada dos dois lados. E raiz quadrada de tempo ao quadrado é t. Raiz quadrada de s² é s. E raiz quadrada de 144 é 12. 12 segundos. É o tempo que ele leva de queda, mas também é o tempo que ele leva para se deslocar na horizontal. Veja, eu precisava da velocidade inicial em x e precisava do meu tempo, certo? Então, pessoal, utilizando ali a expressão inicial a igual a Vx vezes tempo, substituindo a velocidade inicial, que é 50 metros por segundo, vezes 12 segundos, eu vou encontrar 600 metros. Então, resolvida essa primeira questão. Vamos para o exercício 2, mas antes de ir para o 2, pessoal, quero dizer para vocês que aqui na descrição abaixo tem várias listas de exercícios que eu indico para vocês. Tem uma lista ali com as questões do Enem 2012 até 2019, com gabarito. Tem lista de exercícios de vestibular resolvida e comentada, e mais um e-book ali com 900 questões também resolvidas e comentadas. Para quem quer se aprofundar, eu recomendo. Voltando aqui para o 2. Uma esfera rola com velocidade constante de 10 metros por segundo sobre uma mesa horizontal. Ao abandonar a mesa, ela fica sujeita exclusivamente à ação da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, atingindo o solo num ponto situado a 5 metros do pé da mesa. Determine o tempo de queda, a altura da mesa em relação ao solo e o módulo da velocidade da esfera ao chegar ao solo. Então, vamos lá. O tempo de queda. Letra A. Primeiro eu preciso saber, né, que a minha velocidade inicial é 10 metros por segundo, tá? Velocidade horizontal. Muito bem. Alcança o solo 5 metros depois do lançamento. Fácil. Sabendo que o g é 10 metros por segundo ao quadrado, nós teremos aqui a nossa expressão, a mesma que eu utilizei no final ali do outro exercício, Vx vezes o tempo. Como que eu descubro o tempo? Muito simples. O tempo, eu vou substituir aqui na minha expressão, eu sei que são 5 metros, 10 metros por segundo ao quadrado, cancela metro com metro, e eu vou ter simplesmente segundo. Olha, está dividindo no segundo membro, ele vai para o primeiro multiplicando. 5 divididos por 10 vai dar meio segundo. Em meio segundo, nós teremos tanto a queda quanto o movimento na horizontal. B, nós precisamos saber a altura da mesa. Muito bem. Digamos então que de onde ela parte é o zero e vai aumentar verticalmente para baixo. Então, o y máximo aqui é o que eu quero saber. Y inicial é zero. O g está de acordo com a trajetória, então, portanto, é positivo. Colocando na expressão horária das posições, y0 é zero, velocidade inicial em y também é zero, gt ao quadrado sobre 2. É simplesmente algo análogo à queda livre. Ó, coloquei aqui 10 metros por segundo ao quadrado vezes meio segundo, tudo isso elevado ao quadrado, sobre 2. Eu já posso aqui desprezar os dois zeros. 0,5 ao quadrado vai dar 0,25, segundo ao quadrado, está aqui. E eu posso simplificar, pessoal. Segundo ao quadrado com segundo ao quadrado vai simplificar, porque um está no numerador, outro está no denominador. Então, simplifica, vai sumir o segundo, vai ficar apenas metro. 10 vezes 0,25 vai dar 2,5 divididos por 2. 2,5 divididos por 2 dá 1,25. Então, essa é a altitude que a bola foi lançada, que o objeto foi lançado. Então, pessoal, qual que é a velocidade que ela atinge o solo? 2c. Coloco aqui o nosso esquema, ó, velocidade inicial na horizontal, a velocidade com que ela vai chegar ao solo na vertical, e esse aqui é o que está sendo perguntado, qual que é a velocidade que chega ao solo. Então, nós temos um triângulo retângulo, porque esse cateto aqui, ele é a nossa velocidade em y. Então, se eu fizer o v0 ao quadrado mais vy ao quadrado, eu vou ter o v. Lembrando que esse v0 é a minha velocidade em x, que eu já sei lá do início no cabeçalho da questão. Agora, vy eu ainda não sei, eu preciso descobrir. Eu sei a altura, sei quanto tempo chega ao solo, então eu vou ter que fazer uma pequena multiplicação. A minha velocidade inicial em y é zero. O g eu sei que é 10 metros por segundo ao quadrado. E o tempo de queda é meio segundo. Meio vezes 10 vai dar 5. Esse segundo aqui vai cancelar com um dos segundos dessa unidade. Então, vai ficar metro por segundo a minha resposta. 5 metros por segundo. Agora, sabendo desse valor, eu posso colocar na minha
expressão aqui do Pitágoras, né? Do Teorema de Pitágoras. Colocando lá dentro, eu vou ter 10 metros ao quadrado mais 5 metros por segundo ao quadrado. 10 ao quadrado é 100 e 5 ao quadrado é 25. 25 mais 100, 125. Veja que apareceu metro quadrado, segundo ao quadrado. É porque foi feita a multiplicação da mesma unidade por ela mesma, né? E aqui eu tenho que extrair a raiz quadrada em ambos os membros. V ao quadrado vai dar simplesmente V, e aqui esses quadrados que estão dentro vão cancelar com o índice da minha raiz. E raiz quadrada de 125 nós já temos como sendo 11,2, pessoal. Galera, espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês de alguma forma. Compartilha, dá o like, se inscreve no canal e me segue aqui nas redes sociais. Eu estou no Facebook, Twitter, Instagram e o TikTok. Está crescendo muito, pessoal. Tem muitas tiradas bacanas lá que vocês vão gostar. Então, até a próxima e tchau!